Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CIEcast, um prazer estar aqui com vocês de volta. Nesse episódio a gente vai falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E para isso eu trouxe duas convidadas especialíssimas aqui. A primeira, ela é psicóloga, psicopedagoga em educação inclusiva e também é idealizadora do Instituto Interagir e Evoluir, que daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre as atividades desse instituto. E também a mãe da Alice. Eu falo hoje com a Fernanda Rocha. Obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Fernanda. E minha segunda convidada é pedagoga, possui MBA em Responsabilidade Social no Terceiro Setor, formação em mediação de conflitos e também é supervisora de qualificação profissional dentro da Gerência de Assistência Social e Filantropia e Qualificação Profissional do CIE Rio. Falou hoje com a Silvia Soares. Bom dia, Luana. Muito prazer. Obrigado, Silvia. Prazer é meu. Fernanda, o Interagir e Evoluir... Ele tem, é um instituto, é uma clínica, como é que ele funciona? É uma clínica que ela tem um olhar bem amplo para a pessoa com deficiência. Então, a gente faz trabalhos tanto no consultório, mas também a gente tem o objetivo de levar eles para a sociedade, trabalhar toda a família e a inclusão como um todo. Legal, e vocês têm especialidade no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, né? Síndrome de Down, T21, autismo... Perfeito, perfeito. Muito bom. Vocês têm um foco na inclusão, socialização, desenvolvimento, autonomia, independência. Como é que funciona, basicamente? Perfeito. A gente faz um trabalho com todas as faixas etárias, mas eu brinco que, ao contrário de outras clínicas, a maioria das clínicas trabalha com criança e não trabalha com adulto, ou tem um ou outro que trabalha. A gente trabalha também com criança, mas o nosso principal foco é a adolescência e a fase adulta, que é onde as famílias, principalmente, relatam que vai afunilando essa questão social. Então, deixa de ser chamado para as festinhas, não tem os vínculos sociais, que outras pessoas da mesma idade geralmente teriam. Então, a gente tem esse enfoque de promover essa inclusão para que eles tenham os ambientes sociais, assim como qualquer outra pessoa tem a oportunidade. Então, para eles poderem conversar, ter amigos, namorar, enfim. Então, é bem bacana esse trabalho que a gente faz. E também a gente desenvolve essas pessoas no individual. Então, eu pego o seu filho e aí eu vejo onde que ele se encontra e quais os próximos passos do desenvolvimento dele para ele alcançar o máximo das habilidades que ele tem ali para alcançar. Maravilha, maravilha, Fernanda. E Silvia, no CIE, obviamente, CIE é uma instituição filantrópica que trabalha, sobretudo, com a inserção de pessoas no mundo do trabalho. A gente tem aí o programa da pessoa com deficiência que trabalha também com a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho, né? Como é que funciona o nosso programa? Isso. Hoje a gente tem várias linhas de atuação, né? O CIE, ele trabalha desde realizar a divulgação das vagas, nossas empresas parceiras, que podem ser de estágio, aprendizagem ou vagas CLT. É o único programa na casa que a gente trabalha com vagas CLT também. É o programa de inclusão da pessoa com deficiência. A gente entende exatamente isso, né, Fernanda? Que quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, uma criança, ela está dentro da escola, ela se socializa, mas eu preciso repensar um pouquinho como que eu vou fazer essa inclusão. Então, hoje a gente trabalha também com CLT para a pessoa com deficiência. A gente faz a seleção, dando suporte a esse parceiro, porque a gente entende que a inclusão da pessoa com deficiência, esse processo seletivo ele é diferenciado. Então, vamos pensar num exemplo simples. Eu tenho uma pessoa com deficiência intelectual ou com autismo. Se eu for colocar no processo seletivo com outras pessoas sem deficiência, ele não vai se destacar. Então, se eu não tiver esse olhar de equidade, entender que eu preciso tratar quem é diferente de forma diferente para que ele seja de fato incluído, a gente não vai conseguir fazer essa inclusão lá na ponta. Então, a gente tem um processo seletivo que ele é específico para a pessoa com deficiência, pensando também em como ter a acessibilidade, em como permitir que essa pessoa se desenvolva e seja incluída na empresa dentro daquilo que ela tem a oferecer, da capacidade técnica que ela tem também. E a gente tem também a parte de qualificação, que são 2 etapas, né? Eu tenho a qualificação para a pessoa com deficiência, então a gente tem parceiros que eles têm uma cota expressiva, ou tem parceiros que já entendem muito
que eles precisam trabalhar, que eles precisam olhar para a pessoa com deficiência e entender que a diversidade ela contribui para aquela empresa, que ela vai trazer outros benefícios, então que vai para além da cota, mas que elas não sabem por onde começar. Então, a gente faz um projeto de qualificação para que essas pessoas possam ser posteriormente inseridas. Então, eu tenho parceiros que procuram a gente e falam assim, Silvia, eu preciso de um projeto que eu vou qualificar essas pessoas e depois eu vou inserir. Ou tem parceiros que falam, olha, eu não tenho vaga para todos, mas eu quero muito entrar nisso aqui. Eu quero muito fazer esse suporte, eu quero muito dar esse apoio para vocês. Então, a gente faz um projeto, insere alguns naquela empresa e depois vai chamando outros parceiros para que eles sejam contratados. E, além disso, a gente faz também a sensibilização da pessoa com deficiência para a inclusão no mercado de trabalho. Então, a gente prepara, a gente acompanha, a gente auxilia a fazer o currículo e a gente prepara o time dessa empresa. Então, a empresa está querendo fazer a inclusão, ela não sabe por onde começar, ela procura o CIE, a gente vai fazer toda a preparação do time daquela empresa de acordo com a deficiência que ela está recebendo naquele momento. Então, a gente faz de maneira geral, então, os tipos de deficiências, como é que funciona, acessibilidade atitudinal, de forma geral, e depois a gente vai pensar, eu estou inserindo um surdo, estou inserindo um cego, quais são as especificidades para a gente poder fazer essa inclusão. Você trouxe alguns conceitos, algumas informações interessantes, né? A primeira delas, que eu acho que é legal a gente discutir aqui, é o conceito de equidade, né? Porque muito se fala sobre tratar as pessoas de forma igualitária, né? Todos são iguais, a gente tem que tratar todo igual. E o conceito de equidade, ele não é bem assim, né? Você tem que tratar com igualdade dentro das diferenças, dentro das necessidades que cada indivíduo apresenta, né? Isso é importantíssimo para a inclusão, né? Sim. Achei muito legal que ela trouxe, e isso traz a questão do olhar individualizado. Então, não adianta a gente colocar todo mundo na mesma caixinha, pessoas com deficiência, pronto. É muito individual, né? E se a gente parar para olhar para a sociedade como um todo, o que serve para mim não necessariamente serve para você. E para eles não é diferente, né? Então, a gente precisa olhar realmente para aquele indivíduo, quais são as necessidades, o que precisa de adaptação. É legal também essa adaptação no contorno, né? Porque não é só esse indivíduo que precisa se adaptar, é o meio que ele está inserido. Então, esse trabalho bem minucioso, ele é super importante para a inclusão acontecer de fato. Verdade. E essa questão de preparar o time, a empresa também é muito importante, né? Porque não necessariamente... Porque não é você só colocar... Incluir não é só você colocar a pessoa lá, né, Silvia? Quando a gente fala, na verdade, a gente usa realmente o termo inclusão, né? Quando eu falo de inserção, eu falo que eu estou jogando a pessoa lá dentro, então, assim, ela está aqui, né? Mas ela está aqui com a gente, está ali no cantinho. A inclusão, não. Tem uma frase, não tem um autor conhecido, né? Que ela fala que você... Inserir é você colocar na empresa, é você chamar para festa, mas você incluir é chamar a pessoa para dançar. Então, quando a gente brinca, né? Então, vamos para a empresa, vamos trazer para nossa realidade. A gente não vai na hora do almoço comprar uma blusinha, almoçar junto para um happy hour. A pessoa com deficiência também faz parte disso. Então, eu preciso olhar para além da deficiência. Eu preciso olhar para aquela pessoa como um colega de trabalho. Então, sim, vai ter uma especificidade, mas assim como outros. Dentro de uma equipe, a gente precisa entender qual é a vantagem de um, qual é a desvantagem, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco. Então, eu tenho pessoas na minha equipe que têm religião X, que tem história de vida assado. E aí? Como é que eu vou trabalhar com elas? É a mesma coisa com outras histórias. A deficiência é uma das coisas que compõe aquele ser humano. Então, quando a gente inclui, a gente precisa mostrar para o time que é dessa forma. Então, a gente tem um medo muito grande de incluir, né? Um medo de olhar e falar, olha, mas essa pessoa, como que vai ser? Eu nunca trabalhei com uma pessoa cega. Tá, tem a primeira vez para tudo. Mas como é que ela vai trabalhar? Eu não sei, pergunta para ela. Eu gosto de dizer que é não tratar como café com leite. Então, é tratar de igual para igual. Exatamente. Isso acontece também. Às vezes, alguém fica curioso ali, né? Faço muitos passeios terapêuticos e as pessoas, olha, eu até queria participar, ajudar, mas eu não sei lidar. Lida como você trata com qualquer outra pessoa, né? Tratar de igual para igual. As pessoas fazem essa diferenciação e às vezes ficam com medo, né? Acho que é o medo do novo, do diferente. E esse olhar é muito complicado porque é ele que distancia mesmo, né? Ele que acaba causando a exclusão. Verdade. A gente tem uma ideia hoje de que é tudo muito pronto. A gente tem canal no YouTube ensinando a fazer, um monte de influencer ensinando. Mas a pessoa com deficiência, ela não é assim.
dentro da deficiência intelectual, você tem vários tipos de pessoas, várias limitações, várias potencialidades e com qualquer outra deficiência da mesma forma. Então, se a gente não olhar para o outro de uma maneira individualizada, não dá certo. E vou te falar, se você for no YouTube, você vai achar também Vai. informação sobre como lidar com uma pessoa cega, sobre como lidar com uma pessoa surda, uma pessoa com autismo, uma pessoa com Down, Sim. né? É só pesquisar também. Sim. Agora, Fernanda, eu queria que você me dissesse como é que surgiu a iniciativa dentro do Interagir e Evoluir de lidar especificamente com pessoas com deficiência intelectual. Então, foi exatamente do ponto de perceber que essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de serem incluídas na sociedade como um todo, pegando esse gancho do mercado de trabalho. Quando a gente pega as estatísticas, já é difícil a inclusão ali, né, se abrirem vagas para pessoas com deficiência, isso acontecer de fato. E quando a gente vê, quando acontece, é muito voltado para as pessoas com deficiência física. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas ficam num limbo ali que muitas vezes não é visto. Então, a gente percebendo esse déficit aí que acontece, a gente realmente teve esse enfoque de promover a inclusão e a autonomia dessas pessoas no mais amplo que se pode alcançar. E o que você tem conseguido ver de resultado aí dentro do trabalho que vocês desenvolvem para essas pessoas? Olha, o que eu mais recebo de feedback é em relação às habilidades sociais que são adquiridas e em relação à autoestima. Então, são coisas tão sutis, porque, por exemplo, às vezes a gente recebe ali alguém com 30 anos que nunca saiu sem os pais. E o que isso significa? Muitas vezes é não tomar uma iniciativa, não escolher um prato de comida, não saber o que fazer quando fica um pouco desestabilizado, quando algo sai ali do que esperava. Então, a gente trabalha em cima de tudo isso. Então, a gente vê que quando a gente gera essa oportunidade, muitas vezes eles vão desenvolvendo e isso melhora a autoestima, porque, poxa, eu consigo tomar uma decisão, não preciso necessariamente dos meus pais. E é de uma sutileza, né? Eu falei agora de uma pessoa de 30 anos, mas eu já recebi pessoas que aos 30 anos nunca tinham tido um amigo. Então, olha só, uma coisa que às vezes a gente nem para pensar. E que ali nesse ambiente teve essa oportunidade, que hoje tem amigos. Então, o quanto às vezes a gente, nessa sutileza, com um trabalho assim, a gente consegue impactar essa vida para sempre, né? É interessantíssimo, né, cara? Engraçado, né? Pesado até, né, Fernanda? Você fala que a pessoa, aos 30 anos, ela nunca teve um amigo. Não sei qual o contexto, acho que também não cabe a gente saber, mas isso trouxe aqui para mim uma ideia que até pouco tempo ainda era muito, muito real, né, de que as pessoas com deficiência elas eram afastadas do convívio em sociedade, então viviam ali isoladas, muitas vezes trancafiadas num quartinho escuro, né, com vergonha, a família tinha vergonha de exibir, e ainda há pessoas que vivem o reflexo disso, né? Total, é muito triste, realmente é muito impactante. Quantas vezes você foi em um restaurante, uma balada, e você viu um grupo de pessoas com deficiência ali curtindo? E mesmo que não fosse um grupo, uma pessoa com deficiência ali curtindo, não é tão comum assim se a gente parar para observar, né? Então eu vejo que às vezes quando eu estou num ambiente social, o redor fica... Nossa, que diferente, que legal. E como se aquilo fosse uma coisa... não pudesse estar ali. Exatamente. E não era para ser espantoso assim. Era para ser comum. Mas esse olhar do ambiente mostra o quanto ainda não é comum essas pessoas estarem incluídas ali no social. E realmente dói. E dói na vida deles, né? Então, a gente não para, às vezes, para olhar para essas questões porque a gente não sente na pele. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você luta pela inclusão? Você tem alguém na família? Não tenho, mas eu não preciso ter alguém na minha família, eu não preciso sentir isso na pele para ter empatia, para lutar sobre isso, né? Até porque a deficiência pode bater na minha, na sua porta a qualquer momento. Né? Todos nós, em algum momento, vamos ter alguma dificuldade, vamos precisar de um apoio, de alguma acessibilidade, né? Então, todos nós pretendemos viver muito. Então, provavelmente, em algum momento, a gente vai precisar de algum suporte. Então, por que eu preciso esperar esse momento chegar para eu olhar para isso?
Não é necessário, eu posso olhar agora. A gente sempre, todo mundo tem as suas necessidades, as suas dificuldades, né? Os óculos, né? São um exemplo clássico de tecnologia assistiva, né? Agora, Silvia, você que trabalha aí com os projetos, com as empresas que fazem a inclusão, a inserção e a inclusão, né, das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, a gente ainda tem algumas barreiras, né? Algumas barreiras, muitas vezes, de infraestrutura, porque às vezes a empresa precisa realmente adaptar o espaço, a depender do tipo de deficiência. Mas a maior parte das barreiras, me corrija se eu estiver enganado, é atitudinal. Pegando um pouquinho do que a Fernanda falou, quando a gente fala de mercado de trabalho, vamos pensar o seguinte, com quantas pessoas a gente estudou? Você estudou com alguém, Fernanda? Com deficiência na infância? Então, hoje eu paro para olhar e eu vejo que eu não sabia, mas que provavelmente tinha. Provavelmente autista, né? Que a gente não percebe. Isso. Você estudou com alguém, Fernanda? Eu tive uma colega no ensino médio e, cara, agora você me trouxe uma memória muito gostosa. Porque o que acontece? Eu não vou falar o nome, não, mas era uma colega no ensino. Eu fiz ensino médio de formação de professores no Carmela Dutra, lá em Madureira. Beijo, pessoal do Carmela Dutra. Amo essa escola. E aí, eu cheguei no segundo ano, mudaram minha turma toda. Porque geralmente a turma vai seguindo, né? Mudaram minha turma toda. E aí, eu conheci uma menina que ela já estava no Carmela Dutra há cerca de 5 anos. E ela estava no segundo ano ainda. Na minha época, o ensino médio de formação de professores eram 4 anos. E ela estava no segundo. E aí eu vi que ela sentava lá na frente, ela tinha... A deficiência dela era visual. Era baixa visão. Isso. E ela ficava muito sozinha. E aí, só que ela deu muita sorte de cair numa turma em que a galera era realmente muito inclusiva, né? Era a turma que tinha mais meninos no colégio, porque um colégio normal para ter menina é raríssimo, né? Tinha 7. E a galera era realmente muito inclusiva. Então o pessoal percebeu que ela estava destacada e a galera começou a abraçar, né? Abraçar. E ela foi crescendo junto com a turma. Então ela passou de ano, foi pro terceiro ano, e aí a gente teve a sorte de manter a mesma turma. Entrava um e outro, mas a base da turma era a mesma, né? Os que repetiam ficavam para trás, enfim, que saíam, e a base era a mesma. Ela foi pro terceiro ano com a gente, passou, foi pro quarto ano, se formou junto com a gente. Então, foi uma memória muito gostosa, porque realmente ela tinha um problema de inclusão, ela estava inserida ali no ensino médio, né? Era o sonho dela, ela queria ser professora, estava lá. Não sei como foi o desenrolar da vida dela depois do ensino médio, porque a gente vai perdendo contato com uns e outros, né? Mas foi uma história muito gostosa. A gente carregou ela no braço junto com a gente e ela foi... E foi junto. E conseguiram finalizar. Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente teve 2 histórias, né? De pessoas que conviveram. Dentro do mercado de trabalho, nossa idade, né? 30 e pouquinhos, a gente não encontra. Quando eu vou numa empresa, quando eu vou em qualquer rodinha de bar, com quantas pessoas você conviveu? Eu tenho uma na família, mas é muito difícil. Então, por que a inclusão é difícil aqui? Porque eu não convivo com diferente. Se eu não convivo com diferente, aquilo ali se torna... Oh, meu Deus, como uma pessoa cega vive, né? O que elas comem, onde elas moram. Se reproduzem. Você começa a pensar. Tem um episódio, a Mara Gabrilli fala isso, né? Ela fala que uma vez, quando estava grávida, perguntaram assim, ai, tadinha, você tá grávida? Tadinha não, meu marido que fez, foi ótimo, obrigada. Então, assim, é um ser humano, ela tá ali. Essa visão de coitadinho, né? Mas por quê? Porque não faz parte da nossa vida. Então, quando a gente fala da nossa faixa etária para cima, os nossos pais, realmente a pessoa com deficiência, ela ficava de lado. Ela não era incluída. Hoje que a gente fala sobre diversidade, hoje a gente fala de inclusão de pessoas pretas, de pessoas LGBT+, a gente consegue entender que cada um tem o seu espaço. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Mas hoje a gente fala isso. Então, quando a gente vai para uma empresa, vai para qualquer espaço, claro, a acessibilidade, ela precisa acontecer. Até porque é lei, é obrigatório. Eu tenho que ter intérprete de Libras, eu preciso ter rampa, sim, mas
A maior questão é a atitude do outro. Ai, dá um trabalho. Né, Silvia? Dá trabalho, Não, mas... tô falando que é o pensamento das pessoas. isso. Ah, eu vou botar um intérprete. Ai, tá tão caro. Mas preciso botar uma rampa ali. Ah, não vou ter dinheiro pra fazer uma rampa, não. Eu costumo dar o exemplo do seguinte: eu sou mãe de 2 crianças, né? Fernanda é mãe de 1, então vai conseguir entender muito bem o exemplo. Quem não é mãe, quem não convive com criança, vai entender o exemplo de uma pessoa idosa. Quando a gente está grávida, você começa a ver a pessoa grávida por tudo quanto é canto. Você começa a perceber na rua que o carrinho de bebê não passa aqui. Que calçada horrorosa. Você começa a observar as coisas. E você começa a mudar a sua vida gradativamente. Então, você começa, na gestação, a comprar, a preparar as coisas, mas você percebe que aquela roupa não deu na criança durante muito tempo. Você vai fazer acessibilidade na sua casa de acordo com que ela vai crescendo. Se começou a engatinhar, opa, é hora de tirar o tapete. Se a pessoa ficou idosa, opa, é hora de botar uma barra no banheiro. A gente tem a ideia de que tem que ser tudo pronto, tem que ser tudo perfeito. Não precisa. Eu preciso, sim, ter disponibilidade e falar o que você precisa. O que essa pessoa especificamente precisa. Então, sim, vamos fazer algo. Ai, mas vai ser caro. Tem coisas que não são caras. Tirar um tapete, colocar uma lixeira aberta para que a pessoa tenha autonomia, você abaixar o bebedouro para que a pessoa com nanismo possa ir lá e pegar a própria água, você pegar aquele copinho de festa que a gente sempre ganha, aquele long drink, né? Que uma pessoa com espasmo vai poder pegar e ela mesma pegar a água. É isso. É a gente perguntar para o outro. Enquanto a gente quiser tudo pronto, não vai dar certo. Mas enquanto eu entender que o outro, ele é uma pessoa que, assim como uma criança que está crescendo, ele quer fazer as coisas sozinha, eu não preciso ficar dando as coisas, né? Eu tenho que respeitar aquela criança, porque ela quer ser autônoma. Imagina isso com um adulto. Se eu falar, não, eu preciso pegar água para você porque o bebedouro está mais alto. Isso é uma coisa que as pessoas com deficiência se queixam muito. Que as pessoas costumam chegar e fazer por elas. E nem dão, às vezes, a oportunidade. Já considera que é incapaz. Então, já presumem incapacidade. E aí, elas se queixam muito de, poxa, mas eu consegui fazer e a pessoa já tomou frente. A questão é perguntar, né? E perguntar entendendo o que você precisa. Você precisa de ajuda? Primeira pergunta. Porque não importa. Eu dou um exemplo, né, nas palestras, que eu pergunto assim, você faz arroz com água quente ou com água fria? Você faz com água quente ou com água fria, Fernanda? Eu faço com água fria. Você faz com o quê? Eu não sei, eu jogo água na panela. Não faz arroz. Então, não faz arroz. Não sabe fazer arroz. Aí depois a panela esquenta. Tem gente que ferve a água antes. Verdade. Né? Então, eu pensei, não faz arroz. Aí agora uma pergunta pra gente. No restaurante fazem com o quê? Água quente ou água fria? Com água. Com água, tem certeza. Faz diferença? Não. Agora, a pessoa que está te respondendo e-mail, ela é cega, ela é surda, é baixa visão, você não sabe. Ou seja, importa se ela respondeu o e-mail com a língua, com a testa, com os pés, com o cotovelo. Não, ela respondeu o e-mail. Resposta cheia. É isso. Se a pessoa vai se maquiar com as mãos ou com os pés, é indiferente. Eu preciso entender que as pessoas vão fazer as coisas de formas diferentes. Ela tem que fazer. Como vai fazer, não importa. Isso a gente joga muito pro nosso parceiro, a empresa. A empresa, ela pergunta, mas... Não. A pergunta tem que ser mudada. Não é se você faz, é como você faz. Né? É isso. E se ela tá ali é porque ela faz. Simples. E uma outra coisa que a gente pode trazer aqui também para discussão, né, gente? Muitas tecnologias assistivas são ou muito baratas ou gratuitas, né? Então, você falou, por exemplo, a pessoa cega, que, como é que ela vai mandar um e-mail? Tem tecnologia para isso, para auxiliar, e algumas são gratuitas, né? E outras são muito, muito acessíveis, muito baratas. A gente tem o DosVox, tem o NVDA, que são gratuitos, são leitores de tela. DosVox eu aprendi no colégio a usar. É simples, é só você baixar, entrar no Google, pesquisar. A gente tem tecnologia hoje no celular, que é inteligência artificial, que você manda para lá o áudio, ele transcreve texto. A gente utiliza muito. Nossa. Né? Quando está em reunião, precisa ver alguma coisa, ele transcreve. Tem inteligência artificial que hoje faz a descrição da imagem, que demonstra para você, olha, aqui nessa imagem, 5 pessoas sorrindo. Então, tem muita coisa, né? Acho que a questão maior é a gente querer procurar e perguntar.
Maravilha. Agora, Fernanda, quais são as principais parcerias que vocês no Interagir Evoluir mantêm para promover, para auxiliar, né, na promoção da inclusão das pessoas com deficiência? Existem diversos tipos de parcerias. Uma delas é com os estabelecimentos, porque a gente leva nos passeios terapêuticos. O que são os passeios? Eles têm o objetivo de promover a autonomia desses indivíduos com autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, em um ambiente sem os familiares, para que eles tenham realmente essa oportunidade. E aí, às vezes, a gente quer promover esses eventos, só que a gente esbarra em um ingresso caro, um transporte caro, e aí isso vai tornando menos acessível. Então, só quem tem um poder aquisitivo que consegue acessar isso. Então, eu busco muitas parcerias. Então, às vezes, poxa, eu estou fazendo uma peça de teatro, eu consigo dar 10 ingressos. Eu consigo dar um desconto aqui no meu restaurante de tantos %. E isso vai tornando mais acessível às outras pessoas. A gente também faz diversos eventos e isso também é muito bacana. Então, a gente teve agora o nosso Arraiá Inclusivo, que contou com muitas parcerias. A gente reuniu um público bem grande lá. E a gente contou com várias empresas que doaram coisas, brindes, um valor para ajudar em decoração. Então, existem diversas formas, né? Agora eu estou falando de uma forma um pouco ampla, mas quem tem interesse em ajudar, em conhecer melhor, é só procurar, porque eu tenho certeza que existe alguma forma de ajudar. Seja, às vezes até sendo voluntário de algum evento desse. Então, é só ter a boa vontade. Maravilha. Então você, empresa aí, ou até pessoa física também que queira participar, que queira ajudar o Interagir Evoluir, eu vou deixar aí na descrição o site deles, né? Que aí vocês podem entrar em contato e ver como é que pode ajudar a participar. Beleza? Vamos lá. Agora, você falou, Fernanda, dos passeios inclusivos, né? Passeios terapêuticos, perdão. Quais são as principais dificuldades que você vê nesses passeios terapêuticos? Porque eu imagino que haja uma barreira inicial, né, do pessoal. Tanto das pessoas que vão fazer o passeio, quanto da família. Ou não? Olha, depende. É muito legal você trazer esse olhar, porque às vezes sim, existe uma barreira e é muito engraçado, porque às vezes a família fica, não, mas eu não sei se ele vai conseguir, e tem vezes que chega lá e tchau, mãe. Então você que tem dois filhos, tchau. A mãe que a fica mais sofre, mas não. Então, tem um pouco disso. Mas a gente vai entendendo ali a necessidade de cada um. Então, quando vai no primeiro passeio terapêutico, eu primeiro tento entender todo o cenário daquela pessoa que está chegando, o que gosta, o que não gosta, o que desorganiza, para tentar incluir da melhor forma. Então, se eu já sei que gosta do tipo de música tal, eu vou tentar puxar esse assunto. Então, vai, né, tornando o ambiente mais confortável. E para as famílias também. Eu tento entender ali e passar o máximo de segurança para ir fazendo esse desmame, de certa forma, para a inclusão ali de fato acontecer. E aí você falou de barreiras, né, agora falando do outro lado, que tem as barreiras também do ambiente, dos locais, porque às vezes eu procuro um local e ele não está disponível a adaptar nada. Teve outro dia que eu queria muito levar eles em um restaurante que era temático, tinha várias coisas legais, e eu fui ver o cardápio e o cardápio era muito diferente. Então era arroz ao molho curry, eu só queria um arroz com batata frita e um bife. Então, porque muitos deles têm seletividade alimentar. Então, quando eu entrei em contato com eles, expliquei a situação, eles falaram, olha, não tenho que adaptar. Será que não tinha mesmo? Quando eu fui ver, tem um menu durante a semana. Não, tinham durante a semana que era esses pratos executivos comuns. Então, eles tinham como, eles só não queriam, né? Mas, ao mesmo tempo, também encontro locais que estão super acessíveis. Então, já levei eles em um restaurante que um dos jovens que participava só comia massa. E aí eu conversei com o restaurante, ele falou, olha, eu não tenho massa nenhuma aqui, porque eram mais comidas assim típicas. E ele falou, eu vou comprar um macarrão para ele e vou fazer.
Então, a gente encontra essa dualidade. Então, algumas coisas que dão tristeza, mas outras que dão muita Tão felicidade. simples, né? Então, sim. Agora, Silvia, falando de mundo do trabalho, acho que você até já falou isso. O percentual maior de inclusão no mundo do trabalho é para pessoas com deficiência física. Né? Assim, quando a gente fala de números, é muito triste essa realidade. Porque a lei, ela é de 91, né? Nossa, minha idade. Ela é de 91, tem muito tempo. E a gente ainda encontra empresas que só querem fazer a inclusão de pessoas com deficiência, que a gente chamava de leve, que hoje é de nível de suporte 1. Né? Então, assim, é aquela pessoa que precisa da menor adaptação possível. Então, menos uma falange, mas hoje a gente já tem uma atualização muito grande nessa lei, que a gente tem a LBI, a gente fala sobre a avaliação biopsicossocial, então a avaliação ela não é só pelo CID, a gente precisa entender qual é a limitação dessa pessoa e a gente vai começar a olhar essa questão. Então, claro que deficiências como uma pessoa que é cadeirante, que é paraplegia, né, tetraplegia, ela não vai mudar. Mas outras deficiências que têm um nível de suporte 1, que são quase imperceptíveis, elas vão começar a ser reavaliadas. Porque a lei ela é para a inclusão dessas pessoas que precisam de maior adaptação. Porque essa pessoa que não precisa, não faz muito sentido. A pessoa que precisa, sim, ela precisa de uma lei, porque, infelizmente, a gente ainda não faz isso de maneira espontânea. Então, sim, a maior parte das pessoas são deficiências físicas. E quando a Fernanda fala, olha, a gente precisa trabalhar a autonomia, é porque isso é desde aqui de trás. Porque eu escuto muitas empresas, eu queria contratar uma pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, mas ele não vem sozinho. Vamos pensar pelo outro lado? Vamos pensar, se eu tenho um mundo que é hostil à pessoa com deficiência, como essa família vai simplesmente falar assim, vai. Sim. Eu como mãe, eu teria medo. Total. Uma pessoa cega, se não tem ninguém ali disponível para atravessar, para dar suporte, para perguntar, como que eu vou liberar essa criança? Como que eu vou falar para esse adolescente, vai procurar uma vaga de aprendizagem de estágio? Então, a gente começa aqui atrás, com parcerias com a Fernanda, que trabalha essa autonomia, porque o trabalho é uma das partes da autonomia. Quando ele ganha confiança para ir no restaurante e pedir o próprio prato, para falar, não, as pessoas podem me ouvir, a gente vai começar a falar sobre a inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho. Aí eu preciso de uma empresa que ela entenda isso e que ela fale, sim, eu vou te dando um trabalho aos poucos, eu vou acrescentando a dificuldade. Porque a deficiência física, ela precisa de inclusão. Mas a deficiência intelectual encontra maiores barreiras ainda. Assim como a cegueira, assim como a surdez. Porque para a gente, ouvinte, para a gente vidente, para a gente sem deficiência, é mais estranho, é mais difícil. Mas pensar que pode bater na nossa porta a qualquer momento. Então, uma família, um espaço, um ambiente seguro para essa pessoa com deficiência, ela é um ambiente seguro para qualquer pessoa. Se eu falo que eu estou aqui num espaço que ele só come massa, vai me custar muito fazer um macarrão? Não vai me custar nada, R$2. Vou comprar um miojo ali na padaria para atender aquela pessoa. É uma sociedade que ela vai conseguir incluir não só a pessoa com deficiência, mas uma pessoa trans que chegar naquele espaço, uma pessoa idosa que esteja precisando, uma pessoa com Alzheimer, com demência. E se a gente quer chegar lá na frente, né, Fernanda, a gente precisa começar agora. E a gente está falando de empatia, né? Eu acho que é isso. É de incluir a todos. Sim. Né? E essa conscientização, Fernanda, no dia a dia, como que se dá? É muita briga? É muita conversa? Como é que é? Complicada, né? Um pouquinho de briga, uma luta muito grande. Eu troco muito com as famílias, então você escuta cada história que é triste, né? Então é a dificuldade para pegar um ônibus, é uma dificuldade numa escola que não tem mediador e a família tem que estar brigando, e é com as outras famílias também que às vezes não tem um olhar empático para o filho, e isso é a vida inteira.
né? Então, quando ela está trazendo nessa questão da autonomia de um adulto de andar sozinho. Mas quando a gente entende, né, uma mãe que viveu a vida inteira e está ali, seu filho já com 20 anos, e sabe que durante esses 20 anos ela passou, às vezes, todos os dias, alguma dificuldade, como é que ela vai ter o conforto de falar, vai, meu filho, vai que vai ser tranquilo? Não vai. Entende? Então, assim, é uma luta muito grande. Claro, como a Silvia trouxe, já evoluiu bastante, porém ainda tem muito a evoluir. Eu acho que a sociedade precisa ouvir mais sobre isso. Então, às vezes, as pessoas não sabem, nem, como eu mencionei, né? Não sabem nem como incluir, não sabem nem como ter esse olhar. Como que eu falo com uma pessoa com deficiência? Como se fala com qualquer outra. Então são perguntas que às vezes parecem tão bobas, mas que mostram que a pessoa não sabe, não convive e nunca teve esse olhar. E 1/4 da população se autodeclara pessoa com deficiência ou com alguma limitação. Segundo o último censo, assim, tá bem atrasado, mas 1/4 da população. Então é muita gente. E onde está esse 1/4? A gente não sabe. Basicamente 25 milhões de pessoas. Não, 50 milhões de pessoas. E aí, se a gente está falando que a gente vai em um ambiente social que não tem ninguém, cadê? E onde é que está esse 1/4, então? Olha Já isso, tá gente, que louco. né? A gente fala de pessoas que no Brasil se sentem estrangeiras, porque ninguém sabe Libras. Então, você vai num espaço, você tem que brigar para ter acessibilidade. E uma coisa que a gente precisa ainda pensar mais. Quando eu tenho uma família que ela tem um poder aquisitivo, que ela pode pagar um mediador, que ela pode pagar um espaço a alguém, eu ainda consigo dar maior conforto, maior autonomia. Mas e aquelas famílias que não têm esse valor? Que eu preciso fazer com que essa pessoa chegue no mercado de trabalho, mas que ela não tem preparo. Então, pensando, né, as empresas elas querem muito pessoas prontas, elas querem muito pessoas com as soft skills desenvolvidas, mas sem esse olhar social. E olha, o que é estar pronto? Você está pronto? Eu estou pronta? Pronto para quê? Exato. A autonomia, ela é muito ampla. Então, a minha autonomia pode ser diferente da sua. Então, a gente realmente tem que ter um olhar muito individualizado. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a autonomia é só sair sozinho de casa. E pode ser que esse indivíduo aqui, X, ele não consiga alcançar isso e está tudo bem. Ele pode ter autonomia em outros pontos e isso não significa que ele é incapaz, que ele não vai conseguir trabalhar, que ele não vai conseguir namorar, casar, etc. Não, só que ele tem necessidades diferentes. Então, por isso que a gente precisa realmente ter esse olhar individualizado. E pensar no tempo, né, que cada um vai amadurecer. É diferente. Então, a gente trabalha muito com isso. A gente busca parceiros, né, como a Fernanda, para nos dar suporte nessa ação, para junto às empresas a gente conseguir desenvolver projetos também. Porque esses projetos, quando eu falo de qualificar, eu falo de qualificar como um todo. É tanto da autonomia, quanto chegar e preparar para o mundo do trabalho. E a gente trabalhar com essas pessoas que elas são capazes de chegar até lá. E esse recorte da pessoa em situação vulnerável financeira é muito maior. Então, eu penso que essa pessoa ela não teve mediador, que a inserção dela escolar foi muito mais difícil, que ela vai ter um atraso escolar, assim, que é tangível, não tem o que a gente falar sobre isso, mas que eu preciso de parceiros que falem, não, a gente vai trabalhar com isso. E hoje a nossa busca é essa, né? A gente já tem alguns parceiros, está com um projeto agora com a AIT, que é o Ministério Público do Trabalho, que são 25 pessoas com diversas deficiências, que trabalham conosco, né? Que elas estão ali aprendendo informática, aprendendo soft skills, aprendendo a como se relacionar. E é muito bacana, porque você vê um cego aprendendo um pouco da Libras para poder se comunicar com um surdo e eles percebendo como que eles podem estar juntos. Mas tudo isso graças ao aporte financeiro que a gente recebeu. Porque a gente precisa dar um passo para trás. Se eu quero preparar essa pessoa para ter autonomia, para ir para o mercado de trabalho, eu preciso falar, opa, como que eu vou aqui preparar essa pessoa a qualificar? Então, a gente busca hoje muitos parceiros para isso, que comprem essa causa, que olhem e falem, não, eu preciso tornar a sociedade mais inclusiva, mais diversa.
O meu ambiente de trabalho, ele não pode ser somente com pessoas de deficiência A, B ou C, que são mais fáceis para eu lidar. Tem que ser uma deficiência, tem que ser qual a deficiência. Eu não posso olhar para a deficiência, eu preciso olhar para aquele candidato. Então, aquele candidato, por um acaso, ele é uma pessoa cega, tá bom. Então, depois disso tudo aqui, o que a gente faz de adaptação? Tem que ser o contrário. A deficiência é o último ponto. Achei muito interessante essa sua fala, porque às vezes as pessoas ficam, mas qual é a deficiência? Outro dia eu fui em um podcast, isso me incomodou tanto. Eu tava contando um caso, e aí a pessoa ficava me perguntando, mas o que ele tinha? O que ele tinha? Qual era a deficiência? Mas... Exato. Né? Eu fico perguntando o que você tem. As pessoas focam muito no diagnóstico, às vezes. E para mim é mais importante as características, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas habilidades a serem desenvolvidas, enfim, do que saber a sua deficiência. E pro trabalho é se você faz ou se você não faz. Né? Sim. Da mesma forma. Agora, Silvia, você trouxe um ponto aí que eu acho legal a gente dar uma fortalecida. Você falou a empresa que ela busca muito a pessoa já qualificada, né? E eu acho que isso aí não é privilégio da pessoa com deficiência, não, né? de todo mundo. Todo mundo. O jovem, sobretudo, coitado. Ele enfrenta esse problema. É o estagiário sênior. O estagiário sênior. E eu acho que é legal a gente falar da aprendizagem para a pessoa com deficiência, porque são alguns bons benefícios que o programa oferece para a pessoa com deficiência. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala que o melhor caminho é você ter um suporte. E a gente não fala isso porque a gente não acredita na empresa, mas porque a gente sabe que não é fácil. A gente fala assim, mas não vai ser fácil. Assim como uma mãe que fica de madrugada acordada, você vai ter que repensar. Como que eu vou fazer? O que eu faço para a criança não botar dedo na tomada? E é isso. E isso é inclusão, você pensar aquela pessoa. O programa de aprendizagem, ele tem esse suporte. Já começando pela lei, né? Porque quando fala para a pessoa com deficiência, a lei fala que não existe limite de idade. Então, enquanto para um adolescente, para um jovem, é até 24 anos, incompletos, a gente fala para a pessoa com deficiência, eu posso ser uma pessoa de 25, 26, 27, 28, mas isso por quê? Porque a lei queria privilegiar? Não. Mas eu tenho uma inclusão tardia, porque eu tenho uma distorção de idade séria, porque eu tenho uma deficiência intelectual, pode ter um amadurecimento mais tarde, e tá tudo bem. E é isso que a gente precisa pensar. Porque na lei da aprendizagem, eu tenho 20% da carga horária só de capacitação. E eu tenho todo o suporte. No CIEE, a gente tem uma equipe de assistência social, que é a minha equipe, né? Um beijo pra minha equipe, que eles fazem todo esse trabalho. Então, o aprendiz precisa de alguma coisa, bate lá, o instrutor manda pra gente, a gente vai fazer um atendimento, vai encaminhar pra rede, vai verificar o que precisa. Porque ele é acompanhado. Então, o RH dessa empresa, nas 80% da carga horária que ele fica lá, não está sozinho. Então, essa pessoa ela foi inserida, ela é acompanhada pelo instrutor, tem a equipe de aprendizagem que dá todo o suporte. Assim que, antes dele entrar, quando a gente sabe, é uma pessoa com deficiência, a gente faz uma anamnese para verificar qual a acessibilidade, qual a história de vida, como é que a gente vai conduzir isso daqui, qual é a melhor turma para ele estar, onde que a gente vai alocar essa pessoa, ele não vai ficar sozinho ali. Ao mesmo tempo que essa empresa vai ter todo o suporte do CIEE com isso, né? E isso, CIEE e outras instituições, porque a lei ela deixa muito amarradinho, né? Então eu não posso simplesmente falar assim, eu vou desligar esse aprendiz. Não. Você vai ter o suporte, você vai ouvir. Você quer desligar? Mas quer desligar por quê? Vamos conversar? Vamos mudar? Vamos chamar ele aqui? Então, para a pessoa com deficiência, é uma excelente oportunidade, porque ela se qualifica dentro da capacitação que a gente realiza, ao mesmo tempo que é inserida. E uma coisa que é interessante, tem muitas empresas hoje que elas chamam o CIEE para incluir pessoas com deficiência na cota de aprendizagem. As cotas elas não se sobrepõem. Quando eu chamo uma pessoa com deficiência para cota de aprendizagem, ela conta como aprendiz, não como pessoa com deficiência. Mas é uma forma dessa empresa fazer essa inclusão. E preparar também. Né? E preparar. Então, ela já pensa assim, opa, eu tenho uma cota muito grande, posso ter uma rotatividade, eu vou agora inserir ela aqui. Eu vou ter todo o suporte, eu vou ter um parceiro, chamo você a fazer uma sensibilização para preparar, a gente vai ter um tempo maior para qualificar essa empresa, para dar suporte para esse time. Tem mais 3 equipes aí dando suporte para essa empresa que quer fazer essa inserção dentro do time dela.
e depois, lá na frente, ela pode contratar para cumprir a cota de pessoa com deficiência. Então, é um excelente caminho. Um aspecto interessante da aprendizagem também é que o aprendiz, caso ele tenha, ele não perde o direito ao BPC durante o contrato de aprendizagem, né? Ele continua recebendo. Não, e uma coisa que eu acho que é importante falar, muita gente pergunta, né? Ah, mas e o BPC? Tem muita gente que não quer trabalhar para do BPC. Olha, o BPC é para são para as pessoas que recebem 1/4 do salário mínimo. Que às vezes não paga nem a medicação, dependendo do caso. Nem a terapia. Então, a pessoa não deixa de trabalhar por causa do BPC. Ela deixa de trabalhar porque ela fica insegura com o mercado. Ela fica insegura que eu vou deixar o meu benefício, que é algo certo, porque está pensando em uma pessoa em situação de alta vulnerabilidade, se ela recebe BPC, que ela não consegue ser inserida em outros espaços, então ela simplesmente mantém o BPC dela porque ela fica com medo do mercado e procura trabalhar como autônoma. Ela, sendo aprendiz, ela mantém o benefício. E aí ela pode experimentar o mercado. E conhecer a empresa, saber se vale a pena, ela se sentir acolhida. Porque se ela não deixa o benefício para inserir no mercado de trabalho, a culpa é nossa, não é dela. A gente não está dando oportunidade para ela de falar assim, olha, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Fica tranquila, se deixou de fazer isso aqui, tudo bem, eu entendo. A gente não é inclusivo nesse sentido, a gente não é empático. Vamos flexibilizar. A gente, depois da pandemia, a gente teve o home office, a gente conseguiu se virar. Por que a gente está retrocedendo agora? Né? Então, poxa, você faz terapia? Ok, você tem que ter 2 dias na semana de terapia. Dependendo da deficiência, é necessário. Tudo bem, o que a gente pode fazer? A gente adapta. Então, vamos trabalhar por entrega com essa pessoa? Vamos trabalhar um home office? A gente vai pensando. A gente vai cercando aquilo ali, porque o objetivo é a inclusão. Não é excluir aquela pessoa do mercado de trabalho, e sim incluir. Né? Maravilha. Agora, eu queria que vocês trouxessem aí algum caso, alguma história que seja de superação, que seja engraçado, que seja algum conteúdo legal dentro da vivência de vocês aí na inclusão, para que a gente possa compartilhar um aí específico que vocês tenham. São muitos. Eu era instrutora, né, anteriormente. Então, quando eu falo para as empresas, para os meus parceiros, assim, não tenham medo, né? Fiquem tranquilos, é porque eu já passei por esse momento. Eu não estudei com ninguém com deficiência. A única pessoa com que eu, na verdade, 2 que eu convivi quando eu era criança, a filha da senhora que tomava conta de mim era surda. Então, eu tenho um contato maior com a Libras, né, desde criança. Na verdade, as duas pessoas surdas muito próximas. Mas, desde então, não tive mais. Depois que eu me formei, entrei no CIEE, e eu lembro que a gente fez uma parceria com uma empresa que tinha uma cota muito grande e que eles fizeram um TAC, junto com a MTR, termos de justiça de conduta, né? Para que eles pudessem fazer a inserção. E eles faziam 2 turmas com a gente por ano, eram 25, né? 2 turmas de 25, para a gente inserir ao final do ano. E eu fui a estrutura dessa primeira turma, das 2 turmas, né? Era uma de manhã, uma de tarde, era um grupo, assim, bem diverso, com deficiências DI, autismo, nanismo, deficiências físicas, enfim, tudo. E era muito divertido, assim, porque eu aprendi muito com eles. 80% do que eu sei hoje, 90%, vem desse grupo. Porque eu lembro que eles chegavam para mim, professora, eu posso ir no banheiro? Vai lá rapidinho. Silvia, não dá para ir rapidinho. Aí eu olhava assim e falava assim, então você vai devagarinho. Ué? A gente no grupo, assim, vamos levantar, educador, né? Vamos ficar de pé para uma dinâmica? Silvia, Andréia não quer ficar de pé. Andréia é cadeirante. Gente, pelo amor de Deus, deixa a Andréia. Dá uma olhadinha aqui pro slide, gente. O que vocês estão vendo? Isso aqui? Silvia, não aponta para cego. Olha, é difícil lidar com vocês. Fulano, vai na biblioteca rapidinho para mim? Vai lá correndo para agora. Chega fulano, o que foi? Você mandou ir correndo. Eu esqueci que autista é literal, esqueci. Mas assim, o que a gente faz? Gente, foi mal.
acabou. Isso, vida que segue. Não tem aquele mimimi de, ai, nossa, eu errei. A pessoa vai, não. E tá tudo certo. A gente erra o tempo todo, né? Tem pessoas, tem um rapaz especificamente que ele é amputado hoje, que ele teve um câncer na perna e ele foi amputado 1 mês antes de entrar na empresa. E quando ele entrou para participar do processo seletivo do projeto, o RH falou assim, não, porque ele pode ter reincidência de câncer. A gente falei, olha, quem toma refrigerante pode ter câncer a qualquer momento, quem fuma, né? Então, eu acho que isso não é uma boa resposta, porque ele é amputado, não tem o que dizer. E ele entrou, tá na empresa até hoje, é um cara sensacional, né? E ele falava que o projeto foi aquilo que deu suporte para ele, que estava muito recente. Então, a gente estava ali junto com ele. E eu lembro de uma foto, né? Que eu falo, gente, por favor, não me bota numa situação como essa. Que ele com os outros colegas, um era baixa visão, o outro era autista. E eles todos segurando a perna para imitar ele na foto. Aí eu falei, gente, eu tô trabalhando, não faz isso comigo. E a gente fala, vamos levar com leveza, né? Se você olhar para o outro enquanto ser humano, a gente consegue entender que é muito mais fácil inserir. Que aí a gente consegue incluir. E eu falo para as empresas, não tenha mimimi, né? Ah, eu errei. Tudo bem. Pergunta para o outro, só pergunta. Errei, poxa, desculpa. Como é que fala? Ah, é assim, tá bom. Vambora. E vida que segue. Né? Maravilha. Fernanda, conseguiu lembrar de alguma história aí pra gente? Bom, Tem várias. vou lembrando de algumas histórias agora, você contando alguns casos assim engraçados e às vezes eles têm uma sagacidade assim, né, de Mais fácil que a gente. umas tiradas. E aí eu lembrei de que uma vez eu levei um milho para lanchar e aí quando eu tirei o meu milho, veio um deles e começou popopó, popopó. Eu falei, não tô acreditando nisso, não. Não é possível. Falei, que isso aí? Direto ele fica, é a galinha, popopó. Eu falei, gente, não posso nem trazer um milho para lanchar. Então, eu lembrei dessa história porque você trouxe essa questão da leveza. E eu acredito muito nisso. Eu acredito, primeiro, no amor, de colocar o amor ali à frente de tudo. Eu faço tudo ali com muito amor. E junto a isso, essa leveza. Então, eu trato de igual para igual. Então, eu zoo eles e brinco. Então, é tudo muito gostoso. E aí eu acho que o aprendizado também vai sendo gerado de uma forma muito mais prazerosa, né? E você falou também de histórias no geral, e aí foi passando um filme para mim, desses 9 anos de Interagir, que quantas histórias de evolução, de superação já foram passadas ali. Então, esse final de semana mesmo teve um passeio que eu não estive nele, porque eu estava com a minha bebezinha, mas eu recebi um vídeo. E aí, uma das alunas estava pegando em uma cobra. E aí, no vídeo, eu ouvi assim, ela... A Fernanda sempre fala que a gente tem que superar os nossos medos. Então, eu achei muito fofo. E é isso, gente. Eu sempre estou ali encorajando eles a mostrar da protagonismo, eles perceberem o quanto eles são capazes, porque a sociedade tem esse olhar que muitas vezes coloca eles como incapazes, e eles às vezes acreditam nisso. Então, eu estou ali tentando mostrar o contrário disso. Não, você consegue, você é capaz. A gente tem uma vertente do nosso projeto que é de stand-up paddle, na praia. E a gente já viu alguns casos ali deles, inclusive, se emocionarem ao subir na prancha, entrar no mar, porque a gente está dando esse encorajamento. Já teve vezes que as famílias falaram, olha, tem muito medo do mar, não vai entrar. E a gente conseguiu ali, fazendo todo esse trabalho, com muita leveza, e quando viu, já estava dentro do mar. Será que era ele ou a família? Fica aí o questionamento. E entra a questão do capacitismo, né? Total. De você falar eles não são capazes, que tem 2 vertentes do capacitismo. Tem uma de você não é capaz e tem outra de, nossa, que história de vida, que coisa incrível. Nossa, ele fez sozinho. Que também é tão ruim quanto pessoa com deficiência. Porque você coloca num patamar de heroísmo, falando como se fosse, meu Deus. A infantilização também. Exatamente. Ele faz. Gente, Então, e aí às vezes você tá falando com uma pessoa de 30 anos, 40 anos, que fofinho. É o mascote aqui da turma. Não. Ele tem 30 anos.
Então, capacitismo é só a gente pensar que é você não tratar o outro dessa forma que você também não gostaria. Porque você... Nossa, Luan, você mora longe. Você pega o trem. Olha, que pessoa. A gente revira os olhos assim. Para o outro também não vai ser chato. É a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa. A gente entender que o capacitismo, sim, é um preconceito. Né? Ou você dá uma coisa assim, porque então aquela pessoa nunca pode errar. Ela nunca pode falhar. Nunca pode ser abaixo daquilo ali. Não, ela pode sim. A gente pode o tempo todo. São muitos extremos, né, gente? São. Ou ela não pode, ou ela pode porque ela é café com leite, ou ela pode demais porque ela superou tudo. Você pegou um ponto muito interessante desses extremos, porque ela pode tudo. Então, a pessoa pode falar o maior absurdo. Outro dia eu vi um vídeo na internet. Era um menino com síndrome de Down. E aí ele estava falando que ele passou a mão em uma mulher. E as pessoas rindo daquela fala, achando muito engraçado. Gente, não. Isso não é engraçado. E aí você não educa e aquilo vai se repetindo, né? Exatamente, porque você tá batendo palma para essa atitude. Isso é assédio, tem que ensinar. Exatamente. Pode ser que no primeiro momento, sim, foi... Não sabia. Sim, isso acontece. Sim. Mas o nosso papel, enquanto sociedade, é ensinar. Claro que eu não vou chegar, vou gritar com aquela pessoa, olha, não é assim. Não, porque eu entendo que é um outro perfil. Assim como uma criança, dependendo da idade da maturação, é diferente. Mas a gente precisa explicar. A gente precisa falar. Não é tratar como criança, é diferente. A gente já deu muitos passos, né? Mas ainda tem muita coisa a evoluir. Agora, Fernanda, Silvia, eu queria que vocês... Não sei, vocês acham que tem alguma coisa que a gente ainda pode trazer para esse bate-papo, para a gente poder finalizar? Tem alguma coisa que não tenha sido dita que vocês acham que seja importante? Ou a gente pode seguir? O silêncio já falou tudo. Acho que a gente abordou muita coisa. Falou bastante coisa. Foi um bate-papo muito bom. Que bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Porque eu acho que nunca é demais. Né? Formação e informação nunca são demais. Então, toda vez que a gente traz aqui pro CIEcast alguma coisa que vai agregar, eu acho que todas trazem, né, na verdade. Então, eu fico sempre muito contente quando a gente tem esse bate-papo. Eu espero que seja sempre bastante leve, sempre bastante descontraído, porque é isso que segura, né, a galera que assiste, traz uma informação muito interessante. Uma coisa que eu acho que eu falaria só é que... Eu acho que eu falo isso o tempo todo para as pessoas, né? Tá com medo? Vou falar igual coaching. Vai com medo. Coach fala assim pra gente, vai com medo mesmo. Então, mas eu não sei. Procure instituições que te ajudem. Procure CIE, procure Interagindo, procure instituições que possam ajudar, porque ficar com medo não dá. Tá com medo? Chama a gente que a gente vai com medo junto. Né? Porque a gente precisa incluir. Tem muita galera boa, né, que está buscando uma oportunidade de trabalho, que se qualificou, que está ali com a gente, que só está esperando um pouquinho, uma oportunidade para falar assim, olha, deixa eu mostrar o que eu sei fazer. E se a gente ficar nesse medo, a gente nunca vai incluir. Né? Eu acho que igual a aprendizagem. No começo da lei, a gente falava assim, não quero aprendiz, é chato, dá trabalho. Hoje eu falo, não vivo sem aprendiz. Que, olha, é uma oxigenação para a equipe, porque é um olhar diferente. Essa juventude de hoje, assim, nossa, como se fosse muito velha, né? Mas os adolescentes de hoje, nossa, é diferente. Então, a pessoa com deficiência não é diferente. Quando você inclui, quando você começa a tornar a sua equipe mais diversa, você dá um outro olhar, né? Você consegue atender a todos os tipos de clientes, porque são potenciais consumidores, você consegue atender a todos os tipos de parceiros, porque você consegue entender o outro lado, e você consegue montar também ações para incluir. Porque como que eu vou montar uma ação para incluir se eu não incluo? Então tem que começar por algum lugar. Isso aí é muito importante, né? E aí a gente aborda todos os aspectos da diversidade, né, Silvia? Nem é só a pessoa com deficiência, não. A gente está hoje focado aqui nessa temática, mas... diversidade vai muito além, né? Sim, muito. Então, importantíssimo. Então, Fernanda, Silvia, eu queria que, para a gente finalizar, vocês olhassem ali para a câmera 1, dessem um recadinho para quem está nos assistindo sobre o trabalho que a gente desenvolve no CIE, no Interagir e Evoluir, né? E o que mais vocês julgarem necessário.
Vamos começar com você, Fernanda? Pode ser. Fica à vontade. Bom, eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar é muito voltado à conscientização. Então, você que está aí ouvindo a gente, pensar no seu dia a dia. O que você pode fazer para incluir as pessoas? E às vezes são pequenas coisas. Então, é dar um lugar no metrô, não estacionar o seu carro no lugar indevido, na frente de uma rampa. Às vezes é compartilhar uma postagem. Então, tem tantas formas que você pode ajudar a disseminar a inclusão. E aí, trazendo aqui para o Interagir, se você ficou tocado com o nosso bate-papo de alguma forma, quer nos ajudar, quer conhecer melhor, tem alguém que você conhece, uma irmã, uma prima, uma tia, um vizinho, que você acha que se beneficiaria com os nossos serviços, entre em contato com a gente, vai ser um prazer explicar, trocar, enfim. A gente está sempre muito aberto, porque o principal objetivo é realmente promover essa inclusão, essa autonomia e tudo isso com muito respeito, com muita empatia, com muito amor. Então é isso. Maravilha, Fernanda. Silvia, tua vez. A gente tem muitos parceiros e eu quero falar agora com eles, né? Os nossos parceiros, eles já estão aqui conosco há muito tempo, eles já encaminham pessoas com deficiência, mas a gente precisa muito de parceiros que possam financiar os projetos. Porque quando a gente fala de inclusão, eu falo que eu preciso viabilizar essa inclusão dessas pessoas. Então, eu quero convidar as empresas que nos ouvem, as empresas que já são nossas parceiras no estágio, no programa de aprendizagem, a conhecerem um pouco mais das ações que o CIE faz com relação à ciência social, com relação aos projetos de impacto social, para que eles possam conhecer de fato e possam entrar conosco nessa. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando que é possível, sim, né, que pode ser trabalhoso, a gente pode, em muitos momentos, ficar com medo, mas é possível a gente fazer juntos. Então, eu tenho muita gente ali interessada em ser inserida, que quer se qualificar, quer saber mais de Excel, mais de informática, quer desenvolver competências, mas eu preciso de pessoas para estarem com a gente. Então, chama o CIE, vamos fazer isso junto, vamos mudar o mundo juntos. Maravilha, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Adorei esse bate-papo. Eu acho que é aquilo que eu falei. Toda informação que a gente puder levar, mesmo que não seja novidade, a gente sabe que não é novidade, né? Mas acho que toda vez que a gente puder fazer esse tipo de conscientização, sempre vai ser muito importante, muito interessante e muito necessário, sobretudo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Fiquem ligados, sigam o CIE nas redes sociais, vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau.